Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. No último vídeo tratamos aqui de crenças, daquilo que você tem que acreditar que de fato ecoa no seu futuro. Por exemplo, quando você está insatisfeito com o seu serviço, o que você faz? Você começa a projetar na tua cabeça que você precisa arrumar um novo serviço. Só que esse novo serviço ele não existe. Você começa a conversar com as pessoas, falar com elas para que elas possam te ajudar a arrumar um outro serviço, ou então você começa a bater em algumas portas, você procura nos jornais, meios de comunicação, você vai buscando, até que uma hora você encontra um outro serviço. Então, tudo nasceu de uma crença sua. A sua crença de que o serviço que você está é insuficiente, eu preciso de um novo. Um novo não existe, mas você luta diante daquilo que você está acreditando para que aconteça. Mesma coisa é a nossa vida. A gente não pode ficar tendo crenças tão erradas, porque a gente acaba fortificando elas, a gente acaba validando essas crenças. Eu sou um cara, você fala assim, eu nasci para ficar solteiro, nunca vou me relacionar com ninguém, nunca dá certo meus relacionamentos. Você acaba fortificando isso, se boicotando e reforçando esses pensamentos. Então, a Bíblia ela é cheia de verdades que você deve colocar no teu coração. Tem uma passagem no livro de Filipenses que fala que eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então eu não fico trazendo à minha memória aquilo que me entristece, eu não fico trazendo à minha memória aquilo que me deixa cabisbaixo e triste, não. Eu trago na minha memória aquilo que me dá esperança. Tá entendendo? Então você tem que ter certas verdades e você reforçar essas verdades. Ainda que elas não existem, como eu acabei de falar do emprego. Não existe, mas uma vez que você está reforçando essas ideias, elas vão fazer sentido e vão entrar na tua história. E é bíblico. É Bíblia, você tem que colocar esses pensamentos. Eu até falei várias, né, no vídeo passado, até convido você a ver. No vídeo passado eu falei sobre vários pensamentos que você tem que ficar reforçando eles, porque são verdades, e essas verdades é que eu tenho que colocar no meu coração e fortificar elas. Bem, hoje eu quero falar de a principal verdade que você tem que acreditar. Depois eu quero falar sobre que Deus não é seu garçom. E eu quero encerrar falando sobre relacionamentos, algo muito forte. Ó, irmão, eu espero sinceramente que você coloque isso no teu coração. Então, o texto é livro de Marcos, capítulo 16, falando da ressurreição de Cristo. Que diz assim, e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Ele, porém, disse-lhe, não vos assusteis. Buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou e não está aqui. Eis aqui o lugar que o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém porque temiam. Então, como eu falei, tem certas verdades que você tem que colocar no teu coração, ainda que elas não sejam reais. Você tem que colocar no teu coração e você reforçar essas ideias. Mas a principal é a ressurreição de Cristo. Essa é a verdade principal. Na verdade, se você não consegue crer nisso, então você não pode nem ser cristão. Existe hoje muitas religiões do planeta. E nenhuma delas exige que você creia em milagres. Por exemplo, o budismo, né, é um composto filosófico que tem muitas verdades bacanas, inclusive verdades que se assemelham à Bíblia. Né? Isso é real. E muitos conselhos bacanas, muita coisa legal. Mas você não precisa acreditar em nenhum tipo de milagre para você ser budista. Você não precisa acreditar em milagre para ser hinduísta. E nem você precisa acreditar em milagre para pertencer a qualquer religião. A única religião
que você tem que crer em milagre, se chama cristianismo. Teve até um filme, né, muito famoso, né, com Tom Hanks, né, Tom Hanks, acho que é isso mesmo, que o ponto do filme é que achou-se o corpo de Cristo. Então, se houve o corpo de Cristo, então logo não há milagre. E se não há milagre, então não pode existir cristianismo. E é uma verdade. Porque o ponto aqui é, se você é cristão, você tem que acreditar em milagres. Você tem que acreditar que Deus fez algo nunca antes feito na história da humanidade, que é uma pessoa que morre. No Velho Testamento existem alguns relatos de pessoas que morreram e ressuscitaram, como por exemplo, quando Elias, né, ele é morto, eles vão enterrar Elias, só que aí vem uma guerra, né, tá se aproximando da guerra, e eles jogam Elias na cova, né, e aí Elias cai na cova, o Elias ou Eliseu, não estou me lembrando agora, mas ele cai na cova, e aí quando vem os inimigos, um dos soldados cai na mesma cova que está lá o corpo morto de Elias ou Eliseu, e ele cai morto, mas depois que ele toca nos ossos do profeta, ele simplesmente ressuscita. E no Novo Testamento você vai ver várias histórias, vários relatos de ressurreição, como a menina de Jairo, como a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus morre, por exemplo, há várias ressurreições, só que essas ressurreições, no meu entendimento, elas não são uma bênção. Como, por exemplo, um tempo atrás aí, teve um pastor que morreu, né? Tá no G1. E chegou a dizer que não era para enterrar ele porque ele iria ressuscitar. Né? Então, primeiro é um desconhecimento completo da palavra de Deus, né? Porque não tem sentido o que ele falou, né? Não tem sentido o que ele disse e, claro, não ressuscitou, teve que enterrar, lamentável. Né? É um pastor que não tem o menor conhecimento da Bíblia, no meu entendimento. E aí, então, só que quando essas pessoas ressuscitaram, elas morreram de novo. Então, segundo a medicina, há um consenso de que a pior dor que o ser humano pode passar é a dor da morte. Ora, então se você ressuscita, então você vai passar por essa dor 2 vezes, né? Então eu não consigo enxergar isso como uma bênção, né? Então, só que nós estamos tratando aqui de um ser que ressuscitou e está vivo agora diante de Deus com o corpo humano, claro que é o corpo da ressurreição, é o corpo glorificado, mas é um corpo humano, aqui, ó, corpo humano. Anjos não têm corpos, Deus não tem corpo. Quando você lê na Bíblia, por exemplo, falando que a mão de Deus está sobre você, na verdade é uma forma de linguagem, né? É antropopatismo, né? Que é você, antropomorfismo, aliás, que é você dar partes humanas a Deus, para ficar mais fácil a compreensão. E antropopatismo é dar emoções humanas a Deus para facilitar a sua compreensão. Como, por exemplo, Deus se arrependeu. Né? É uma forma de você entender. E é claro que Deus nunca se arrepende. Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe passado, presente e futuro. Não há lógica em Deus se arrepender. Mas quando fala essa expressão, Deus se arrependeu, é porque Deus se entristeceu. Essa é a raiz da palavra, arrepender, é entristecer. Então Deus se entristeceu. Então, são atribuídos o antropopatismo e o antropomorfismo, que é uma forma de linguagem que atribui a Deus sentimentos e partes humanas para que fique fácil a compreensão. Mas Deus não tem mãos, Deus não tem olhos, Deus não tem corpo, assim como anjos não têm corpos. Agora, Jesus, ele ressuscita e ele tem corpo, um corpo glorificado, e está agora assentado à destra de Deus. É que é claro também que isso é uma forma é uma linguagem espacial, que também serve para a gente compreender. Deus não está num lugar lá parado, né? Na verdade que a Bíblia fala que Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está aqui comigo, ele está com você que está ouvindo esse vídeo, ele está no céu agora, e ele é o único, preste atenção, que está lá no inferno, porque ele está lá em juízo. O diabo mesmo, né, no imaginário popular, dizem que ele está lá, não está lá, o diabo está aqui na terra. Né? Ele tem medo de ir para lá, porque sabe que lá é o momento da punição. Então, Deus está em todos os lugares. Agora, Jesus
como eu estava dizendo, então é uma linguagem espacial, é só para que a gente possa compreender, entender. Uma vez que ele está no céu, está acima de nós, tem domínio sobre tudo. É para nós ter essa compreensão de domínio e de poderio de Deus, né? Mas não que Deus de fato está lá sentado num trono, né? Isso não está acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que, de fato, Jesus ele tem o corpo humano glorificado, e se você não crer nisso, você não pode ser cristão. Você só pode ser cristão se você crer nesse milagre, e principalmente no milagre que o próprio Cristo anunciou, que essa também é a sua esperança, que é o corpo glorificado. Eu sei que algumas igrejas, né, falaram tanto, que parece que esse é o objetivo do crente, né, que é ir morar no céu. Né? Quase toda igreja, todo crente fala, olha, temos que ir morar no céu. Mas, na verdade, morar no céu é uma consequência. É uma consequência, e o que nós estamos esperando mesmo, de fato, é a glorificação do corpo. Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, todos que morreram, desde Adão, não importa como morreram, todos que morreram, que é de Deus, vão ressuscitar com o mesmo corpo glorificado de Cristo. E aqueles que estiverem vivos, eles terão um corpo transformado para poder pegar um corpo glorificado. Então todo mundo vai ter um corpo glorificado. Essa é a minha esperança, a sua esperança. A minha esperança é que, se Jesus voltar e eu estiver vivo, então logo meu corpo vai ser glorificado. Se eu estiver morto, eu vou ressuscitar como Cristo ressuscitou e vou adquirir o corpo glorificado. Essa é a esperança. Se você não crê nisso, não tem como você ser cristão. Então, resumindo, para ser cristão, você tem que crer em milagres. Você tem que crer em milagres. E essa aqui é uma coisa que você não pode perder nunca de vista. Como eu falei, a principal verdade é que Deus faz milagre. Você nunca pode tirar isso do seu coração. Porém, isso não significa que Deus é seu garçom. Porque tem muitas pessoas que, ao ter esse entendimento de que eu creio em milagres acontecem, é bênção na minha vida, então as pessoas começam a ir para extrapolar. Porque elas querem, na verdade, manipular Deus. Ou seja, eu falo palavras de ordem, e Deus vai ser obrigado a acatar. Por exemplo, eu determino, eu decreto, porque, né, agindo com a minha fé, e aí Deus ele é obrigado a fazer aquilo que eu estou determinando, aquilo que eu estou decretando, como se eu pudesse manipular Deus. Ou então, eu sou um dizimista. Eu estou dando dízimo, você é obrigado a me abençoar a Deus. Uma forma de manipular Deus. Ou então, tantas formas as pessoas fazem crenças, né? Se eu fizer assim, Deus vai me abençoar. Se eu fizer a campanha, Deus vai me abençoar. Então as pessoas começam a fazer muita coisa. Não que eu sou contra a campanha é uma benção, mas na visão correta. Não na visão de que eu estou fazendo porque agora Deus é obrigado a fazer. Deus não é teu garçom. Até porque garçom, ele não é adorado. Se vier um garçom aqui agora, eu pedir, me dá aqui eu quero aqui fazer um pedido aqui, o garçom vai, traz com muita rapidez, vou ficar muito feliz, vou dar uma gorjeta pro garçom, mas quando terminar o serviço, eu não vou me levantar, me ajoelhar e adorar o garçom, porque ele não fez mais do que a obrigação dele. A mesma coisa é quando, se você tem a visão de que Deus é teu garçom, que ele está aqui para te servir, para te fazer milagres toda hora que você precisar, então você vê ele como garçom e você nunca vai adorar ele. Então, você tem que... Sabe por que as pessoas não adoram a Deus? Porque elas não entendem quem é Deus. Quando você entende quem é Deus, aí você se comporta mais, você fica mais na humildade. Como a gente tem vários relatos na Bíblia de homens de Deus que vai falar com Deus com muita humildade, não com arrogância, não querendo manipular Deus, sabe? Deus é imanipulável. Então, você tem que entender que milagre é real. Então, não importa o momento que você está passando na sua vida, o milagre pode acontecer. Você pode orar, o milagre pode acontecer. Na humildade, não na arrogância. É sabendo que Deus faz se Ele achar graça. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para clamar o poder de Deus, a graça de Deus, segundo o que Ele quer, não segundo o que eu quero. Até a palavra de Deus deixa claro que os milagres acontecem quando você necessita, não quando você quer. Então, essa é a visão correta. Só que tem... E eu quero encerrar aqui, é que tem alguns milagres que dificilmente vai acontecer. Eu não vou dizer que não acontece, porque Deus faz o que quer, a hora que quer, como quer. Ele faz o milagre mesmo. Só que tem alguns milagres que dificilmente eles vão acontecer. Eu vou te explicar qual é o milagre que dificilmente vai acontecer.
Na nossa vida nós temos algumas necessidades que elas são muito importantes, por exemplo, família. E quando você abre a Bíblia, você vai ver um composto de versículo, de texto que vai falar sobre família. Nós também precisamos de uma vida espiritual, tem milhares de versículos. Eu preciso também da minha vida financeira. E a Bíblia ela tem vários textos que vai falar da vida financeira. Mas tem uma coisa que é muito necessária na minha vida e praticamente parece que não se fala nada, que é a vida conjugal. Você fala assim, não, tem muitos textos. Não, não tem muitos textos. Tem alguns textos que a gente acha que está falando sobre isso, mas não está. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, que está falando sobre o amor. Na verdade, está falando do amor entre irmãos, não um amor entre homem e mulher. Agora, é claro que eu posso fazer aplicações. Claro, tem o menor problema. Eu posso pegar aquele texto e fazer aplicações sobre o casamento, tranquilo. Mas o texto não está falando sobre isso. Ele está falando sobre amor entre os irmãos. O livro de Cantares não está falando sobre o relacionamento entre homem e mulher. Está falando da vida sexual do homem e da mulher. Claramente. Falando claramente sobre um instinto que você não deve negar. E o instinto, ele tem uma certa agressividade, não é violência, é agressividade. E o texto de Cantares é um texto poético. Então, instinto mais poesia. Essa junção dessas duas coisas faz com que a vida sexual de um casal se torne uma maravilha. É só ler. Mas não é isso que eu quero falar. Então, existem poucos textos. Só que presta atenção, é uma área que eu preciso muito entender. Que é a área de como me relacionar com a mulher. É uma área que eu preciso demais. Então por que a Bíblia não fala muito? A resposta é simples. A Bíblia não tem tantos, ela tem texto, mas ela não tem tantos textos falando sobre o relacionamento do homem e da mulher, porque a Bíblia ela foca no relacionamento, no seu relacionamento com você. Então ela foca nisso. Então quando se trata assim de um relacionamento do homem e com a mulher, quase não tem versículo. Mas quando se trata de você, a Bíblia toda, ela tem textos e fala sobre você. Por quê? Porque a maioria dos problemas de relacionamentos tem a ver com como você se enxerga. Presta atenção, relacionamento na Bíblia, na verdade, nada mais do que um espelho. Então tá aqui o espelho. Então o teu cônjuge, o teu namorado, seja lá quem for, ele, na verdade, ou ela, na verdade, é um espelho seu. O que quer dizer? Quer dizer que quando estou tendo um problema no relacionamento, o problema nunca é o espelho. Né? Eu não vou consertar o espelho. O problema, porque o espelho está refletindo a mim. O problema sempre sou eu. Isso significa o quê? Significa que o meu cônjuge ou a pessoa que estou me relacionando, ela não me trata bem. Mas ela é um reflexo. Ela é só um reflexo. Então, se ela não está te tratando bem, é porque, na verdade, você não se trata bem. Você não se trata bem. Então, ela está refletindo isso para você. Então, se eu começar a me tratar bem, o espelho também vai me tratar bem. Então, o ponto de relacionamento é uma parte muito importante e a Bíblia não nega. Porém, ela nunca trata da pessoa que você está se relacionando. Ela trata sempre de você. Porque a Bíblia fala que você tem que se amar, você tem que se respeitar, você tem que se valorizar, você tem que entender que toda fonte de felicidade, ela está dentro de você, né, no teu relacionamento com Deus, tem até uma passagem muito clara que fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, eu amo a mim mesmo, aí eu dou conta de amar o próximo. E como é que eu faço isso? Como é que eu amo a mim mesmo? Amando a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a palavra dele. E a palavra dele vai falar sobre mim. Sobre eu me aceitar, sobre eu me valorizar, eu me arrumar. Quando você, por exemplo, está penteando o cabelo, você não está penteando o cabelo para a pessoa, você está penteando o cabelo para você. E aí você escova o dente para você. Você se arruma, você se embeleza, primeiro para você. Se tudo que você faz é por causa da pessoa, então você está precisando ler mais a Bíblia, porque a Bíblia ela deixa claro que relacionamentos, eles começam em você. A outra pessoa, ela sempre vai ser um espelho. Sempre. Então qualquer coisa que você pensar aí e falar assim, olha, meu marido me trai, é porque você aceita a traição.
Como é que o por isso que eu estou falando que esse é um milagre que dificilmente acontece, pelo simples fato de que é um entendimento que você tem que ter sobre você mesmo. Porque quando você se muda a forma de que você se comporta, a forma com que você se relaciona com você mesmo, as pessoas, tanto o teu relacionamento quanto as pessoas que estão tudo ao redor, elas vão refletir o que acontece com você. Você fala assim, nossa, eu quero tanto ser amado. Então primeiro aprende a se amar. Aprende a se respeitar. Porque quando você ama, você transborda amor, as pessoas que estão ao seu redor também vão transbordar amor para você. Se você está com falta de amor, é isso que as pessoas vão oferecer para você. Vão te oferecer também escassez. Então, a palavra de Deus, quando fala de relacionamento, ela fala de você. Então, você tem que começar a olhar para você, se tratar melhor, se ver melhor, se amar, se respeitar, e aí você está pronto para consertar todos os seus relacionamentos. Ser cristão, irmão, é acreditar em milagre. Eu não digo que, diante de tudo isso, Deus também pode fazer milagre. Só que quando você compreende essas coisas, você entende a palavra de Deus, você começa a ler, você começa a entender o quanto essa palavra está falando com você, e você começa a se modificar, a se amar, a se entender, a se aceitar, principalmente a se aceitar. Não se rejeite. Não rejeite partes do seu corpo, não fique se rejeitando. Se ama, sabe? Você tem que aprender a se amar e se aceitar, aceitar os seus defeitos, aceitar tudo em você. E aí todas as pessoas vão te amar e vão te aceitar. Nunca esqueça isso. O poder de um bom relacionamento, tá? Começa em você. E nunca se esqueça que milagre é importantíssimo para você crer, para você ser cristão. Amém, irmão? Então, fica na paz e na graça e que Deus te abençoe sempre.